Olá, essa é a nossa 11ª simuaula Unifei. Hoje o nosso assunto será carga e descarga de um capacitor. Nossa simuaula será dividida em 4 partes. Na primeira parte, irei falar rapidamente sobre o período de carga e descarga do capacitor. Depois iremos montar o nosso circuito RCL a ser analisado. E por último, vamos variar a frequência da fonte e os valores da resistência para ver como isso influencia no nosso circuito, certo? Então vamos começar. Vamos começar falando sobre a carga de um capacitor. O circuito RC série é montado conforme mostrado na figura na tela. No período de carga, a nossa chave S é conectada em A. Por quê? No período de carga de um capacitor, a nossa fonte de tensão participa, porque a tensão do capacitor é zero. Então ele precisa ser carregado. Então a nossa fonte de tensão é ligada em série com o nosso circuito e ela carrega o capacitor. O capacitor vai se carregar até chegar ao valor da nossa fonte de tensão. Então a tensão do capacitor começa em zero e termina quando ele chegar ao valor da fonte de tensão. Já a tensão no resistor, ela começa com o valor da fonte, porque inicialmente nosso capacitor pode ser representado por um curto-circuito e depois ela vai diminuindo de acordo com o tempo até zerar também. Ou seja, a tensão do capacitor aumenta exponencialmente até chegar ao valor da tensão na fonte e a tensão do resistor diminui exponencialmente até zerar. Neste caso da carga, a soma das tensões do capacitor e da resistência são constantes e sempre serão iguais ao valor da fonte de tensão, neste caso. Por quê? A gente, pela lei de Kirchhoff das tensões, sabe que a soma das tensões de uma malha fechada é zero. Então, sempre a soma da tensão da resistência e do capacitor tem que ser igual à nossa fonte de tensão, neste caso. E a nossa corrente, inicialmente, que começa da esquerda para a direita, porque sai da fonte de tensão e vai para o resistor, ela começa com o valor máximo de E sobre R e vai diminuindo com o tempo. Porque quando o capacitor se carrega, não há fluxo de corrente pelo nosso circuito. No período de descarga de um capacitor, a nossa chave S vai estar conectada em B. Ou seja, não é necessário mais a fonte de tensão, porque agora o nosso capacitor irá funcionar como uma fonte de tensão. Inicialmente, ele terá o valor da própria fonte, que é E, que está carregado. Ele vai diminuindo com o tempo. Por quê? O nosso capacitor ele se comporta como uma fonte de tensão limitada, ou seja, ele fornece tensão até que ele se descarregue. Não é igual uma bateria que fornece a tensão constantemente. Então a tensão do capacitor começa máxima, que é o valor da tensão que ele carregou, e diminui com o tempo até chegar a zero. A tensão do resistor ela é negativa agora, porque agora a queda de tensão está invertida do que estava anteriormente. Então a gente coloca o sinal negativo para mostrar que agora a tensão está do lado contrário. E ela vai aumentando exponencialmente até chegar a zero. E a corrente também é negativa, porque agora a corrente sai do capacitor e vai para o resistor, ou seja, da direita para a esquerda, então o sentido ao contrário, e ela também começa negativa, aumenta exponencialmente até chegar a zero. Vamos verificar isso agora através do nosso circuito. Nós escolhemos a resistência de 2 kΩ e o capacitor de 2 microfarad. Ligamos dois osciloscópios em paralelo com o resistor com a tensão e com o capacitor para que seja possível verificar a tensão desses dois elementos. E como fonte de tensão, vamos utilizar o gerador de função de onda quadrada para que ele simule a nossa tensão, para que assim a gente possa ver o período de carga e descarga. Nós sabemos que tal é igual a R vezes C. A carga e a descarga do capacitor acontece aproximadamente a 5 tal. Ou seja, no nosso caso aqui, temos o tal como 2 kΩ vezes 2 microfarad, que é 2000 vezes 0,0000002, que é. Então a nossa carga e descarga, ela acontece a 20 milissegundos.
Vamos verificar isso dando play na nossa simulação. Dando play, podemos ver que a tensão do nosso capacitor ela acontece exatamente da mesma forma que a gente mostrou na teoria. Com esse desenho, ela aumenta exponencialmente até chegar ao valor da tensão e decai até chegar a zero. E isso acontece em 20 milissegundos. Por quê? Cada quadradinho desse equivale a 10 milissegundos. Então quer dizer que o período de carga e descarga realmente é 5 vezes tal, que vai dar 20 milissegundos. E do resistor também está corretamente, que ela começa com o valor da tensão, diminui até chegar a zero, e depois ela começa negativa, por causa do sentido invertido, e ela vai aumentando até chegar a zero novamente. Então, pelas formas de onda, a gente verifica que está certo a teoria com a nossa simulação. Agora, nós vamos alterar o valor da frequência da fonte. A gente colocou de 50 Hz, certo? Agora vamos diminuir, vamos colocar 25 e vamos dar play na nossa simulação. Olha, agora a gente pode ver que o período de carga e descarga do capacitor aumentou, que era antes de 20 milissegundos, agora aumentou para 40 milissegundos. Ou seja, tanto no resistor quanto no capacitor. Ou seja, quando eu diminuo a frequência da nossa fonte pela metade, duplica a constante de tempo. Duplica a constante de tempo tal. Por quê? A frequência da fonte é inversamente proporcional ao tal. Então, se eu diminuir pela metade, ela vai duplicar. Ou seja, o capacitor vai demorar mais para carregar e descarregar. Porque antes ele gastava 20 milissegundos, agora ele está gastando 40 milissegundos. Agora vamos aumentar o valor da nossa frequência da fonte. Vamos colocar 100, que é o dobro que estava anteriormente. Vamos colocar play na nossa simulação. E agora podemos ver que o capacitor mal chega a descarregar e já carrega. Mal chega a descarregar e já carrega. E isso acontece de uma forma bem mais rápida. Agora, acontece com a metade do tempo. Em 10 milissegundos ele carrega e quase descarrega. Carrega. Então ele não chega a descarregar completamente. Ele está carregando, descarregou, vai descarregar, carrega de novo. Ele não chega a descarregar. Assim como o resistor, também não chega mais a zero. Certo? Ou seja, a frequência da nossa fonte é inversamente proporcional ao tal. Se eu diminuo a frequência, eu aumento tal. E se eu aumento a frequência, eu diminuo tal. Então, se eu aumentar a frequência, eu diminuo o tempo de carga e descarga. E se eu diminuir a frequência, eu aumento o tempo de carga e descarga. Agora, vamos alterar a resistência do nosso circuito para 1 kΩ. Dando play na nossa simulação, podemos ver que agora o período de carga e descarga do capacitor acontece de forma muito mais rápida. O tal calculado inicialmente, que era 20 milissegundos, agora caiu para 10 milissegundos, ou seja, o carregador carrega muito mais rápido. Então, diminuindo o valor do resistor, a gente diminui a constante de tempo. Então, o capacitor carrega e descarrega muito mais rápido que se diminuir. Se a gente diminuir o valor de tal, a gente diminui o tempo que ele carrega e descarrega, tanto no capacitor quanto no indutor. Isso aqui para o resistor de 1 kΩ. Agora, para o resistor, aumentando a resistência para 4 kΩ e dando play na nossa simulação, podemos ver que agora, quando a gente aumenta o valor da resistência, o capacitor demora muito mais para carregar. O que era antes de 20 milissegundos, agora é 40 milissegundos. Ou seja, se a gente aumentar o valor da resistência, o capacitor demora mais para carregar, porque aumenta a sua constante de tempo, certo? E se a gente diminuir o valor da resistência, diminui o valor da constante de tempo e ele carrega mais rápido. Então a gente concluiu o que no final do nosso vídeo? Que o valor da resistência é proporcional à constante de tempo. Quanto maior for a resistência,
mais vai demorar para o nosso circuito carregar e descarregar, porque vai aumentar constante tempo. E quanto menor for a resistência, mais depressa vai carregar o nosso circuito, porque vai diminuir a constante tempo. Ao contrário da frequência da fonte, se a gente aumentar a frequência da fonte, a gente diminui a constante tempo e carrega mais rápido. E se a gente diminuir a frequência da fonte, a gente aumenta a constante tempo e carrega muito mais devagar, certo? Então terminamos por aqui. Qualquer dúvida, entre em contato conosco no e-mail que segue logo em seguida da nossa tela. Muito obrigada e até a próxima Simuaula Unifei.